Você provavelmente já viu esse meme, e por mais estranho que possa parecer, isso é bizarramente real. Quando você é criança, você adora a forma enérgica e completamente otimista que o Bob Esponja se expressa. Quando você é adulto, você só quer que um ônibus te atropele. Lula Molusco é um retrato estranhamente fiel da vida adulta. Um trabalho que odeia, com colegas que odeia, um patrão que odeia, uma vida que odeia. Mas vamos com calma, eu vou explicar. Eu maratonei essa série, são quase 300 episódios. Sim, eu tenho muito tempo livre. No episódio Lulite da 8ª temporada, Lula Molusco começa falando sobre como o dia tá lindo e ensolarado, mas infelizmente ele tá trabalhando no Siri Cascudo. Trabalho. Que dia lindo está fazendo hoje. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu prefiro morrer do que ter que trabalhar. Nesse momento que surge o Bob Esponja, eles têm uma conversa que acende assim uma luzinha na cabeça do Lula Molusco. E se ele fingisse estar doente? Que é uma ótima ideia, como um feriado não planejado. Infelizmente eu trabalho com YouTube, onde feriado é escravidão moderna e onde habitam. Lula Molusco inventa uma doença para conseguir ir embora. Ele vai falar com seu siriguejo sobre essa doença que ele tá tendo. E o que ele faz? Dispensa o Lula Molusco? Óbvio que não. Não parece mais doente do que de costume. Mas diferentemente do siriguejo, o Bob Esponja tá assustadíssimo com essa doença criada pelo Lula Molusco. Isso afeta o desempenho dele e o seu siriguejo pensa: se o cozinheiro não pode cozinhar, significa que não tem hambúrguer. Se não tem hambúrguer... Oh, meu Deus. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! Então ele manda o Lula Molusco tirar umas férias. Eu verdadeiramente odeio o senhor siriguejo. A forma como ele ama o dinheiro acima de tudo. E não é que ele gosta de dinheiro, ok? Ele ama dinheiro, quase como um amor romântico de fato. O siriguejo ama dinheiro incondicionalmente na frente das pessoas mesmo. Isso talvez seja um reflexo um tanto quanto exagerado, ou não, do mundo real. Mas verdade seja dita, não é difícil encontrar pessoas como o siriguejo. Ah, mas a gente poderia trabalhar menos e... Oi? Trabalhar menos? Evitar burnouts? Ter mais tempo pra família, pros seus hobbies, pra se divertir? Não pode, vai quebrar a empresa, quebrar o país, o mundo vai parar. Nota, inclusive, como apesar de ser rico, a gente raramente vê o senhor siriguejo de fato trabalhando. Todo o trabalho do Siri Cascudo é exercido pelos funcionários. Funcionários com acúmulo de funções, diga-se de passagem. Mas nenhum deles são ricos. Mas o seu siriguejo que não trabalha é simplesmente porque ele é o dono. Ele não trabalha, só fica no escritório fazendo... sei lá. Ele fica no escritório. Escritoriando. Não é isso. Escritório. Ok, Lula Molusco vai pra casa descansar, mas logo o Bob Esponja começa a sentir os sintomas da doença inventada pelo Lula Molusco. Olhos coçando, garganta raspando. Eu tô com a boca seca. Eu estou com a doença da Lula. Bob Esponja tenta usar uns remédios caseiros ali, dá uns problemas e o siriguejo começa a perder clientes. Esse detalhe é interessante notar como o siriguejo só se importa de fato com os funcionários quando começa a perder dinheiro. Ou seja, o bem-estar dos funcionários, o Lula Molusco tendo uma doença e o Bob Esponja tendo um puta acidente de trabalho com gordura quente. Não foi bem um acidente porque ele enfiou os pés na gordura de propósito, mas vocês entenderam. Bob Esponja, tem certeza que está tudo em ordem? Sim, tudo em ordem aqui. O que importa é que o siriguejo só se importa com o bem-estar dos funcionários apenas quando isso faz com que ele perca dinheiro. O siriguejo também acaba mandando o Bob Esponja pra casa. E como um restaurante com poucos funcionários e acúmulo de funções, ele fica sozinho fazendo todas as funções. Final dá tudo errado. Lula Molusco decide voltar para o trabalho porque o Bob Esponja estava importunando a paciência dele, enquanto o senhor siriguejo perde todos os clientes que ele tinha. Mais pra frente tem 2 episódios que deixam bem mais claro sobre como o Siri Cascudo precisa dos funcionários, mas não necessariamente precisa do siriguejo. Lá na 2ª temporada tem o episódio Lula em Greve.
Episódio vai começar com o Sirigueijo fazendo uma série de reclamações, tanto pro Lula Molusco, que tem uma mínima ideia da relação de trabalho que ele tá, tanto pro Bob Esponja, que tenta ser o funcionário exemplar, mas que no fim se torna apenas um alienado, se matando pro patrão comprar um carro novo no final do ano. Apesar de estarem em temporadas diferentes, esses episódios são meio que complementares um do outro. É então que o Lula Molusco recebe uma carta do Sirigueijo. Ele vai todo feliz achando que é o salário do mês, mas é uma lista de cobranças e descontos no salário por coisas básicas como respirar ou ficar de pé. Não posso aceitar seu dinheiro, seu Sirigueijo. Como é respirar? 1, falar 5, ficar em pé 10, desistir 2, fazer 2, mastigar 1, eu vou ter que pagar para trabalhar? Lula Molusco obviamente acha isso uma completa imbecilidade e decide que não vai pagar nada pro Sirigueijo. Bob Esponja, por outro lado, lembra do Bob Esponja fazendo de tudo para não precisar ser dispensado do trabalho para continuar trabalhando no episódio anterior? Então, Aqui está, seu Sirigueijo, isso deve cobrir as minhas bobagens. Que está mais 50 centavos por ter amarrado o sapato. é disso que eu tô falando com o alienado defensor de patrão. É então que o Lula Molusco decide entrar em greve, exigindo ser tratado com justiça e respeito. Ele consegue convencer o Bob Esponja a entrar em greve, e então os dois são demitidos. Lula Molusco não deixa isso abalar ele e tenta ensinar o Bob Esponja a fazer uma boa greve. O Siri Cascudo é extorsão, breve e objetivo. Que tal este, Lula Molusco? Bob Esponja é extorsão e não diversão. Ele faz um grande discurso sobre a opressão do Senhor Sirigueijo. Ele chama a atenção de algumas pessoas, mas ninguém entende ou se importa com ele e simplesmente entra no Siri Cascudo para comer quando bate a fome. O trabalhador dedicado não vai mais sofrer com a ganância perniciosa do seu Sirigueijo. E com seu apoio, vamos mandar o martelo da vontade popular romper as janelas do seu Sirigueijo. Casa da servidão. Acontece que o Bob Esponja entra no espírito da greve. Faz um baita discurso sobre como lutaria por seus direitos, nem que a greve durasse pra sempre. E isso faz o Lula Molusco desistir da greve porque ser explorado é melhor do que passar 2 minutos além do necessário com o Bob Esponja. Em greve com o Bob Esponja? Para sempre. Ele decide implorar pelo emprego de volta, mas antes de fazer isso, o próprio Sirigueijo bate na porta dele implorando para que ele voltasse a trabalhar. Eles conversam e criam um acordo. Enquanto isso, na segunda temporada, o Sirigueijo sofre um acidente e o Lula Molusco se torna o novo gerente do Siri Cascudo. E como novo gerente, a primeira coisa que ele faz é passar todas as suas funções pro Bob Esponja e ir para casa descansar. O Bob Esponja, como um ótimo alienado, adora fazer todo o trabalho. Inclusive, tem outro episódio em que o Sirigueijo percebe que se abrir o restaurante à noite, ele vai ganhar mais dinheiro. Então ele cria um turno noturno onde o Lula Molusco e o Bob Esponja precisam trabalhar o dobro. E o Bob Esponja, obviamente, adora ter que trabalhar em dobro. Eu prefiro morrer. Mas enfim, o Lula Molusco não consegue descansar porque ele fica o tempo todo se preocupando com o Bob Esponja, achando que ele vai destruir o restaurante ou algo assim. Por mais babaca que o Lula Molusco tenha sido, ele ainda tem o mínimo de responsabilidade, por isso não consegue relaxar. Ele acaba enlouquecendo, ficando paranoico, e no final o Bob Esponja percebe que esqueceram de virar a placa de fechado para aberto, por isso o restaurante não tinha recebido ninguém, e o Lula Molusco perdeu um dia de folga remunerado. Eu acho que eu deixei bem claro o meu ponto aqui. Sirigueijo precisou implorar pro Lula Molusco voltar a trabalhar quando ele entra em greve. Sirigueijo até tenta contratar uns adolescentes pouco capacitados, mas ele perde ainda mais dinheiro do que ganha. Enquanto isso, no episódio em que o Sirigueijo deixa o Siri Cascudo por questões médicas, simplesmente não acontece nada, como um dia normal. Ou seja, patrão não faz falta. No fim das contas, o Lula Molusco é um personagem um tanto quanto injustiçado. O fato dele ter consciência que trabalha muito e ganha pouco, não possui qualquer benefício, faz com que ele seja visto como um funcionário preguiçoso, mais que preguiçoso. Preste atenção no botão que diz: eu gostaria de estar no outro lugar agora. Tem um nome para empregados assim, mas nós o chamamos de Lula Molusco. Eu vou receber hora extra por isso, não é, seu Sirigueijo? Não ouvi nada. Agora vejamos como o Lula Molusco se prepara para trabalhar. Lembre-se, nenhum empregado quer ser um Lula Molusco. Enquanto o Bob Esponja, que não tem noção da forma como é explorado, é o funcionário exemplar, funcionário do mês.
Inclusive, tem outro episódio, que é o episódio do funcionário do mês. Lula Molusco fala sobre como esse concurso é ridículo, como isso é apenas uma forma de ganhar mais dinheiro, fazendo os funcionários trabalharem mais de graça sem ganhar nenhum dinheiro extra. Bob Esponja faz um discurso sobre como ter orgulho do trabalho. Sirigueijo apoia, ou seja, Bob Esponja automaticamente tá errado. E o Sirigueijo, vendo o esforço e o amor que o Bob Esponja tem pelo trabalho, o que ele poderia fazer? Poderia de fato, toma Bob Esponja, pega o funcionário do mês aqui, é teu agora. Não, ele faz uma pressão psicológica dizendo que o Lula Molusco vai ser o funcionário do mês e faz o Bob Esponja se esforçar ainda mais. Camarão, filha da puta. Vendo que talvez não conseguiria ser o funcionário do mês, o Bob Esponja tenta sabotar a vida do Lula Molusco, fazendo ele se atrasar. Lula Molusco entra pro jogo pra provar que é mais competente e um começa a sabotar o outro, tentando provar que são melhores. Afinal, os dois enlouquecem, fazem centenas de hambúrgueres e destroem o restaurante. Como essa série foi escrita por várias pessoas diferentes, existem diferentes visões sobre os personagens, mas eu sempre meio que entendi o Lula Molusco apenas como alguém que faz o trabalho a qual foi designado. Ele sempre aparece lendo uma revista na caixa registradora com aquela cara de bunda, porque no fim essa é a função dele. Ele é pago para essa função, por isso ele vai exercer essa função. Nada mais. Diferente do Bob Esponja, que faz hambúrguer, lava a mesa, limpa o restaurante. Tudo isso ganhando o mesmo salário. Eu acho que por mais que existam controvérsias em relação ao personagem, no fim das contas é uma boa forma de representar o trabalhador médio, especialmente o trabalhador médio dos Estados Unidos, que provavelmente deve achar que direitos trabalhistas é o nome de algum país.